Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo sobre o livro de Mateus. Hoje nós estudaremos a fuga para o Egito, que está no capítulo 2 de Mateus, versículos 13, 14 e 15. Vai falar sobre a fuga para o Egito. Eu quero ler rapidamente e depois fazer algumas aplicações dentro desse texto. O texto diz, Mateus capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, falando a respeito sobre a fuga para o Egito. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Do Egito chamei o meu filho. Essa foi a leitura aí do texto de Mateus capítulo 2, versículo 13, 14 e 15 a respeito da fuga do Egito. E quero fazer aqui, como de costume no nosso estudo, fazer aí algumas aplicações. Bem, número 1, eu quero falar que o anjo do Senhor se apresentava a José com frequência. Nós podemos ver aí nos outros estudos, nos estudos anteriores, e se vocês forem analisar também na sua casa, o capítulo 1 e 2, depois da genealogia de Jesus, do nascimento de Jesus até a fuga para o Egito, nós vamos ver que o anjo do Senhor se apresentava a José com alguma frequência, com certa frequência, porque nós aprendemos também que ele era um homem íntegro, um homem reto diante de Deus, por isso que o anjo do Senhor se apresentava a José com frequência. José era alguém, além de íntegro, ele era íntimo de Deus, e por isso que o anjo se apresentava a Deus, porque Deus não fica se apresentando a ninguém que não seja íntimo dele. Nós precisamos ser íntimos de Deus para que o Senhor se apresente a nós. Deus ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Essa é uma grande verdade. Se nós quisermos ter compromisso com Deus, então automaticamente Deus ele terá compromisso para conosco também. Isso é o que ele tinha com a vida de José. Então, certamente, José era um servo íntegro, um servo justo, e certamente ele tinha intimidade com Deus, porque o Senhor não só escolheu para ser o pai de criação de Jesus, mas ele também escolheu José para estar aí escrito no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos, na verdade, e ter aí o seu nome escrito na história, porque ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, e com certeza Deus ele tinha compromisso com José, porque José tinha compromisso para com ele. Nos dias de hoje não é diferente. Se nós quisermos ter de Deus, saber de Deus, o seu oculto, o escondido, os seus mistérios, nós precisamos ter compromisso com o Senhor, e o Deus nos chama a ter compromisso com Ele. Deus nos chama a ter compromisso com Ele. Segundo ponto que quero dizer é que José deu ouvidos à voz de Deus o tempo todo. José lhe deu ouvidos e ele escutou a voz do Senhor a todo tempo. Quando Deus falava com ele, ele escutava a voz de Deus e também dava ouvidos. Isso é muito interessante dizer, porque escutar não é dar ouvidos. Eu costumo usar aí algo que aconteceu na minha vida e acontece na vida de todo mundo também. É quando a nossa mãe, ela fala pra gente ir no mercado comprar alguma coisa, nós vamos ao mercado, mas trazemos a coisa errada. Isso é porque nós ouvimos ela falar, mas nós não demos ouvido ao que ela estava dizendo. Porque ouvir é uma coisa, dar ouvidos é outra coisa totalmente diferente. Ouvir Deus falar com a gente é uma coisa, ouvir a sua palavra é uma coisa. Agora, nós estarmos atentos ao que ele está dizendo é outra coisa totalmente diferente.
e José, ele então não só ouviu a voz de Deus, mas o tempo todo ele deu ouvidos a ela. É importantíssimo nós darmos ouvidos à voz do Senhor, seja através de um anjo, seja através de sonho, seja através da sua própria palavra, que é Deus falando conosco. Nós temos a voz de Deus na nossa casa, que é a Bíblia Sagrada, e nós precisamos dar ouvidos ao que Deus tem para nós, para que nós não venhamos cometer nenhum tipo de erro. Faz parte ouvir e dar ouvidos a Deus, para que nós tenhamos dele também escape. É o que José fez aqui. José, ele deu ouvido à voz de Deus, então foi provocado nele, ou melhor, absorveu de Deus um escape. Deus deu escape para José, para Jesus ainda menino, e para recém-nascido, na verdade, e para Maria deu escape para esse menino, por causa que José deu ouvidos à voz de Deus. Bem, eu também quero dizer aqui, na terceira aplicação, o terceiro ponto, é que vai haver perseguição. Foi isso que o anjo disse para José. Versículo 13, o anjo do Senhor diz que haveria perseguição. Olha o que o versículo 13 diz. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Aí olha o que o texto continua dizendo ainda no versículo 13. E permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matar. É essa parte aqui que diz que vai haver perseguição. É quando o anjo do Senhor diz para José: pois Herodes há de procurar o menino para matar. É como se o anjo estivesse dizendo para José: olha, vai haver perseguição. Vai haver perseguição, então foge. E é uma grande realidade que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, nós precisamos estar atentos à sua palavra, e nós precisamos não só dar ouvidos à sua voz, mas viver aquilo que Deus tem para nós, porque vai haver perseguição. Nós vamos ser perseguidos, mas nós venceremos porque Jesus Cristo estará conosco, nos dando graça e nos ajudando a vencer. Mas é uma certeza, irmãos, vai haver perseguição. A partir do momento que nós procuramos viver o que Deus tem para nós, então nós temos que ter a certeza na nossa vida que vai haver perseguição. Quando nós decidimos viver para Cristo, então o inimigo vai tentar de todas as formas nos perseguir para nos tirar da presença de Deus e até mesmo para nos matar. Mas nós não podemos ter medo do diabo, nós temos que resisti-lo e ele fugirá de nós, como a própria palavra de Deus diz para nós, mas é uma certeza que vai haver perseguição. Bem, o ponto 4 e a quarta aplicação que quero fazer, mediante esse texto, está no versículo 14. Está no versículo 14. Deus, ele só dá um escape para quem se levanta e reage. Esse é o ponto de número 4, que Deus, ele só dá o escape para quem se levanta e para quem reage. Temos que nos erguer se quisermos ver o agir de Deus em nós. É impossível viver o extraordinário de Deus parado. É impossível viver o extraordinário de Deus na nossa vida se nós estivermos parados. E se nós quisermos ver o agir de Deus em nós, se nós quisermos ver e termos em nós o escape de Deus para a nossa vida quando essas perseguições vier, então nós precisamos nos levantar e reagir. Não levantar e ficar parado, mas levantar e dar os passos aí para Deus e reagir conforme a sua palavra deixa para nós. Foi isso que José fez. José se levantou e ele reagiu. Após dar ouvido à voz do Senhor, após ouvir do anjo que vai haver perseguição, ele não fica parado. Ele se levanta e reage, e então há escape de Deus para a vida de José e da sua família, Jesus e Maria. Tem que se levantar e estar disposto a reagir. Nós precisamos levantar e estar disposto a reagir para vermos o agir de Deus na nossa vida e viver o extraordinário de Deus em nós. Precisamos levantar e agir. Versículo 14 diz para nós:
que José, então, levantando-se, tomou o menino e a sua mãe e durante a noite ele foi para o Egito. Ou seja, ele se levantou e ele teve uma reação. Ele reagiu, então, e foi para o Egito, assim como o anjo disse para ele fazer. Aplicação de número 5, quinto ponto que quero dizer, está no versículo de número 15. A obediência gera o escape. José precisou obedecer para ver a proteção de Deus para com ele. Então ele precisou obedecer para ele ver provisão de Deus para a sua vida. Como o versículo 15 diz, e lá no Egito ele permaneceu até a morte de Herodes. Essa é a obediência de José para com o anjo do Senhor, para com as palavras de Deus traga pelo anjo. Ele obedeceu e a obediência gera em nós o escape. Foi o que aconteceu na vida de José e vai acontecer na nossa vida também se nós resolvermos obedecer à voz do Senhor. E ponto de número 6, onde quero encerrar, também está no final do versículo 15, é que Deus mais uma vez ele cumpre a sua palavra. Deus mais uma vez ele cumpre o que o profeta disse lá atrás. E o versículo 15, o final dele diz, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta dizendo, do Egito chamei o meu filho. Então, se cumpriu mais uma vez o que Deus tinha dito, se cumpriu mais uma vez a palavra do Senhor, vinda através dos profetas, e é mais um aprendizado de que Deus ele cumpre o que ele promete e ele cumpre o que fala. Basta nós permanecermos firmes na sua presença, basta nos obedecer a sua palavra, ouvirmos o que Deus tem para nós, saber de que vai haver perseguições, mas procurarmos ser alguém íntegro, ser alguém justo, ser alguém reto, que certamente o escape da parte de Deus virá também para a nossa vida e nós seremos aí muito abençoados e a promessa dele se cumprirá na nossa vida. Esse é o estudo aí, mais um estudo do livro de Mateus, a fuga para o Egito, Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. E aí, aguardo vocês nos próximos vídeos também para continuarmos estudando sobre esse livro, sobre esse Evangelho de Jesus segundo Mateus. É muito importante, é muito interessante e daqui para frente também vai ficar cada vez mais interessante. Então não perca os próximos vídeos e que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.